Shabbat Shalom mais uma vez, você que nos assiste, a você que está aqui na Har Tzion. Hoje temos uma porção especial chamada de Mechubarot, que são duas porções em uma. Então vou mostrar para vocês aqui o título, são as Parashiot Nitzavim e Vayeler, corresponde Deuteronômio 29 até o final do capítulo 30. Porém, o nome que eu escolhi para este estudo é muito providencial, muito oportuno para a época que nós estamos vivendo. O título dessa palavra é: não olhe para os céus, olhe para Israel. Esta palavra foi elaborada, eu preparei essa palavra. Primeiro eu recebi um incômodo, no meu espírito, de estar endereçando essas questões. Meus irmãos, não há dúvidas de que estamos vivendo em tempos únicos. Estamos vivendo em tempos que os profetas de Israel desejaram viver e não viveram. Desejaram ver e não viram. Você é um privilegiado, você e eu. Você e eu podemos ver uma nação judaica estabelecida, forte, com 7 milhões de judeus, com um dos exércitos mais poderosos do mundo. Você e eu temos visto profecias sendo cumpridas aos nossos olhos. Então, ponto número 1, não há dúvidas que estamos vivendo sim em tempos finais. Estamos sim na época que corresponde ao fim. E como parte dessa época, nós, servos do Eterno, judeus e não judeus, fomos alertados pelo Espírito do Eterno que haveria sinais na natureza, sinais nos céus. E eu não nego aqui com este estudo a existência desses sinais. Eu creio que eles existem. Ano passado, retrasado, tivemos os eventos das luas de sangue, né? Esses eclipses lunares. E as pessoas, eu vi que realmente não é uma coincidência, né? E os eclipses caindo exatamente em festas especiais do povo de Israel. É claro que há algo aí por trás. É claro que isso funciona sim como um aviso da parte do Eterno, para nos avisar não sobre o dia e a hora de coisas que lemos a respeito, mas sobre a época, diga época. Temos a obrigação de saber a época na qual vivemos. Dia, hora, nem o Messias sabe. Ele mesmo disse isso. Em 2 ocasiões, ele disse isso. Ele não sabe. Mas ele nos alerta em relação a época. E ele quer que nós saibamos a época onde essas coisas acontecem. Então os sinais têm esse objetivo. Nós temos visto aí, né, a quantidade de desastres naturais, terremotos. E se estivermos vivendo nessa época, a tendência disso é aumentar. Paralelamente nos céus, temos sinais também. Tivemos as luas de sangue no ano passado e retrasado. E agora há um alinhamento de astros muito característico, muito especial, que ocorrerá no próximo dia 23, sábado que vem, Shabat. E como ocorreu na lua de sangue, eu vejo as pessoas numa espécie de frenesi, numa espécie de desespero, numa espécie de paranoia. As pessoas deixam de viver as suas vidas no cotidiano para poder se preocupar com esses eventos, sabe? Ai, o que vai acontecer no dia 23? Ai, Yeshua vai voltar, né? Vai ter um início, juízo final, é isso, é aquilo. Vai ser agora, vai ser agora, vai ser agora. E a palavra de hoje é uma admoestação que eu trago do próprio Yeshua, é um ensino do próprio Yeshua. Não se atemorize com essas coisas. Porque essas coisas vão acontecer para confirmar sinais sobre a época na qual estamos vivendo. Então eu abro essa palestra
com um argumento do profeta Jeremias, o qual eu uso quando as pessoas me perguntam, o que você acha, lá no ano passado, retrasado, o que você acha desse negócio de luz de sangue? O que você acha do dia 23 de setembro? Do alinhamento, será que é um cumprimento lá de Apocalipse capítulo 12? Da Virgem, com a coroa, 12 estrelas, lua sobre seus pés, e que vai dar luz a um varão, e esse varão é Júpiter, porque está dentro da constelação de Virgo, de Virgem, e tem a constelação de Léo, de Leão, e tem alinhamento de 12 estrelas, e Júpiter seria o varão, que está ali dentro da constelação de Virgem, e a Virgem é a mulher, e a lua vai estar alinhada logo embaixo da... É o cumprimento, Mateus? Será que é a 7ª trombeta? Mas deixe que Jeremias responda a você. Mateus, o que eu faço com relação à semana que vem, sábado que vem? Jeremias, o profeta, responde. Ouvi a palavra que o Eterno vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Eterno, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Ficar paranoico, desesperado, frenético em relação ao sinal do céu é coisa de gentio. E quer saber? Lembre-se, você não é mais gentio. Você faz parte de Israel. Essa admoestação é para você. Você faz parte de Israel. Não fui eu quem disse isso, foi o apóstolo Paulo em Efésios 2, verso 19. Você foi aproximado, enxertado, Romanos capítulo 11, e feito co-participante, co-herdeiro com os judeus, mesmo povo que o judeu é considerado, você também é filho de Abraão mediante a fé, Gálatas capítulo 3, final do capítulo. Então, se você faz parte de Israel, esse anúncio é para você. Não vamos imitar o jeito das nações. Vamos seguir o comportamento dos filhos de Deus. Sim, são avisos. Alguns meses houve o eclipse solar lá, e ele foi mais visto praticamente na América do Norte, né? E é claro, é de conhecimento, quem estuda o judaísmo sabe que os rabinos atestam que eclipses são anúncios de juízo do Eterno. Então, nas semanas que antecederam o eclipse, eu li muitos rabinos alertando, olha gente, isso aí na história de Israel, na tradição judaica, é aviso de juízo. Então se preparem, arrependam-se, né? E foi mais visto na América do Norte. E olha só, logo depois do eclipse, olha as catástrofes que os Estados Unidos foram cometidos aí, primeiro Texas, agora Flórida. Então isso existe, eu não estou descartando essas coisas, ok? Mas você não pode se atemorizar, você não pode entrar nesse frenesi que eu vejo as pessoas, né, em relação... E por uma certa ignorância também do calendário, da agenda do Eterno, a pessoa começa a achar que eventos que ainda vão acontecer, podem acontecer agora. Os céus não nos indicam a data nem a hora. Os céus não são parâmetro para você saber quantas horas são no relógio de Deus. Pela própria palavra de Deus, Israel é o relógio de Deus. Israel é para onde você deve olhar para saber que horas são no relógio de Deus. Não os céus. Por que Israel é o parâmetro? Que há várias profecias em relação a Israel que fazem parte do final dos tempos. Há várias profecias que estão atreladas ao final dos tempos. Como, por exemplo, uma que está na paraxá de hoje. Olha aqui comigo. Deuteronômio 30, versos 1 a 6. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Eterno, teu Deus, e tornares ao Eterno teu Deus, tu e teus filhos de todo o teu coração e de toda a tua alma,
e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então Adonai, o teu Deus, mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado, diz o eterno teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o eterno teu Deus, e de lá te tomará. O eterno teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás, e te farás bem e te multiplicará mais do que teus pais. O Senhor, o teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente para amares ao Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Eu sou prisioneiro dessas promessas. Eu dedico minha vida a ver o cumprimento dessas promessas. São essas promessas que me motivam a trabalhar. Não são promessas de juízo, que muitas vezes cristãos têm um anseio, uma vontade de ver acontecendo. Né? Lê lá no Apocalipse os cálices de ira, os desastres, as catástrofes, os assassinatos, e fica assim, tomara que essas coisas aconteçam logo para Jesus voltar. Não é essa a mente judaica. A mente judaica se baseia numa esperança de restauração de Israel, porque a restauração do mundo depende da restauração de Israel. Então isso atrela, chama a atenção do judeu. Espera aí, ele vai nos buscar, e aqui fala nos confins dos céus, pessoal. E o verbo aqui está na primeira pessoa. Deus vai lá buscar o mais longínquo dos seus filhos, onde quer que ele esteja, e o trará de volta para Israel. E vai plantar os judeus lá em Israel novamente. E não serão mais espalhados, diz o Eterno. E depois, o que ele vai fazer? Ele, no início do Deuteronômio fala, Deus dá a ordem, né? Circuncidai o vosso coração. Agora não, agora Ele vai circuncidar o nosso coração, como povo. E aí nós vamos amar a Deus, e aí nós vamos guardar de todo o coração os mandamentos, e aí nós vamos viver como Deus planejou que Israel viva. Isso é a esperança profética que tinha que fazer parte da escatologia da igreja. Muitas vezes eu vejo estudos de escatologia, cursos de escatologia de meios evangélicos, protestantes variados, onde se baseiam tanto em datas, e sempre eles atrelam, né? Apocalipse e Daniel, curso de escatologia, Apocalipse e Daniel. Por que o Daniel? É claro, tem muita associação com o Apocalipse, mas o interesse maior é saber o quê? As datas. É saber as datas, né? Saber a época. Sendo que o cerne da escatologia bíblica se encontra onde? Na restauração de Israel. É lá que se encontra o ponto de referência de Deus na restauração de todas as coisas. Então eles tinham que estudar junto com o Apocalipse, não é Daniel para ficar calculando semana não, é Isaías para entender como é que Deus vai restaurar Israel, é Ezequiel para ver os processos de restauração da nação judaica. Faço a proposta aqui para os teólogos cristãos, comecem a estudar mais sobre Isaías e Ezequiel, atrelado ao Apocalipse, vocês vão entender muito mais do que ficar pegando aí um Daniel isolado. E aí, nesses estudos escatológicos, não existe restauração de Israel. Por quê? Jesus vem, arrebata a igreja, Israel fica aqui, né, sofrendo na tribulação, a igreja não passa pela tribulação. Não existe restauração de Israel, não existe restauração das tribos de Israel, não existe milênio, não existe as nações subindo a Israel para aprender a Torá, não existem as nações subindo a Israel para celebrar tabernáculos, não existem as nações puxando o tzitzit de um judeu messiânico, pedindo para ele ensinar para o gentio a lei de Deus, porque ele vê que Deus é com o sujeito. Não existe nada disso. Então conseguiram, num movimento precisamente calculado, introduzir nos meios cristãos uma escatologia onde não existe Israel. Ou se existe, é atrelada a juízo, né? Temos que mudar isso, pessoal. Comece a enxergar Israel. Quem disse isso não fui eu, foi um rabino ao qual você segue, que eu vou mostrar a fala dele aqui daqui a pouco. Profecia de restauração em Israel. Veja aqui agora comigo, olha, Ezequiel 11. Um grande amigo fez uma música com esse texto, fantástico, o nosso membro aqui, o Beck.
Vai cantar essa música aqui depois para a gente. Portanto diz, e assim diz o eterno Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia, lhes servirei de santuário, olha isso pessoal, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Diz ainda, assim diz o eterno Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali, e tirarão dela todos os ídolos detestáveis, e todas as suas abominações. Isso aqui foi cumprido em parte, mas ainda tem que se cumprir totalmente, porque Israel não está livre da idolatria hoje. Você pode achar que está, a comunidade judaica pode falar que está, mas não está. A idolatria, a contaminação hoje em Israel. A primeira parte se cumpriu, né? Os judeus sim voltaram. Mas o segundo processo, a circuncisão do coração, o amar a Deus, o voltar a Torá, o extirpar a idolatria do meio de Israel, ainda está para se cumprir. Sou prisioneiro também dessa promessa. Olha, dar-lhes-ei um só coração, um espírito novo, Ruach Hadashah, colocarei neles. Um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Para quê? Para que Deus vai dar essa transformação sobrenatural para o judeu? Para ele virar cristão? Para ele virar batista? Para ele virar adventista? Para ele virar assembleano? Para ele virar o quê? Não, para ele virar mais judeu do que era antes, porque agora, com esse novo coração, com esse novo espírito, olha o que acontecerá, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram, e os executem, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Isso já começou a acontecer. O fato de existirem no mundo hoje 1 milhão de judeus discípulos de Yeshua é uma prova que essa profecia já teve início. Ela vai ter o cumprimento propriamente dito, mas ela já começou. E você está sendo testemunha disso. Isso não tem preço. Isso é muito especial. Essas são promessas que delimitam o final dos tempos. Essas são promessas que nos apontam a época na qual estamos vivendo. Agora o mestre Yeshua, o nosso Messias Yeshua. Olhe o que ele ensinou a você e a mim e aos seus discípulos judeus. Lá em Mateus 24. Lembrando que Mateus 24 é atrelado não só à destruição do templo no ano 70 por Tito, mas há um cumprimento atemporal que ainda está para se cumprir, ok? Vamos analisar aqui. Aprendei, pois, a parábola da... a figueira é atrelada a qual nação na Bíblia? Israel. Então Yeshua fala, quer saber, ele está falando sobre o final dos tempos. Aprendam com a parábola da figueira. Qual é a parábola da figueira? Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que já está próximo o verão em hebraico, kites, fim em hebraico, ketz. Tá aí o jogo com as palavras. Olhai para a figueira, quando os seus ramos começarem a brotar, sabei que já está próximo o fim. Então tem que olhar para onde? É para a lua? São para as estrelas? Ou é para a figueira? Por que a gente não coloca em prática os ensinos de Yeshua, pessoal? Tem que ser menos esotérico, menos astrônomo e mais pé no chão. Tem pastor aí especializando em astronomia para poder explicar o que vai acontecer semana que vem. E não tem condição de indicar, e não sabe o que está acontecendo em Israel. Não sabe dos judeus messiânicos, não sabe do trabalho do ensinante de Sião. Não vai ajudar. Você pode ter PhD em astronomia. Em verdade vos digo que não passará essa geração. Aqui, vamos continuar, né? Assim também vós, quando vires todas essas coisas, sabei que está próximo às portas o fim. Próximo.
Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Epa, essa é a nossa geração, meu amiguinho. É a sua e a minha. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, diga, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, senão o Pai. E ainda tem gente que diz que não há hierarquia entre o Pai e Filho. Então Yeshua atesta, não percam tempo calculando dia, calculando data. Olhem para a figueira. Quer saber se o fim já está próximo? Olhe os seus ramos. E aí ele fala em Lucas 21. Eu vou ler calmamente com você. É um paralelo com Mateus 24. Yeshua diz, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu, né? Até quando que isso ia acontecer? Até os tempos dos gentios se completarem. O grego original é plenitude dos gentios. Então, até a plenitude dos gentios, eles vão ficar cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até a plenitude dos gentios. Ok? Lembra dessa expressão, plenitude dos gentios. Até essa época, Jerusalém vai ser tomada pelas nações. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra. Então ele avisou que vai ter sinal. Angústia entre as nações, perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem essas coisas a acontecer, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo, sabeis por vós mesmos que o verão, o fim está próximo. Assim também, quando vires acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Pessoal, o interessante é que Yeshua atrela essa expressão plenitude dos gentios a Jerusalém. Ele diz que até esse momento Jerusalém será pisada pelas nações. Pela primeira vez em 2000 anos, Jerusalém é de controle do povo judeu novamente. Quando aconteceu a tomada de Jerusalém pelos judeus? 1967. Jerusalém será pisada pelos gentios até a sua plenitude, até o marco. Porque não quero, irmãos, apóstolo Paulo, Romanos 11, 25, que vocês ignorem esse mistério. É mistério para Israel até hoje. Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado, de novo a mesma expressão em grego, Israel vai ser endurecido da parte de Deus, até a plenitude dos gentios. Opa! Quando é que foi o grande ressurgimento congregacional dos judeus, ou do judaísmo messiânico, vamos dizer assim? Quando é na história que começaram a surgir congregações messiânicas, judeus aceitando Yeshua assim em massa? A partir de quando começou isso? 67. Por incrível que pareça, no movimento hippie americano, Woodstock. Woodstock foi o maior celeiro de novos nascimentos entre judeus. Quase todos os líderes que nós temos hoje no movimento judaico-messiânico, aí entre os seus 60 e 70, eram dessa época aí, foram alcançados nessa época. Coincidência?
Até a plenitude dos gentios, Deus colocaria espírito de entorpecimento. Por quê? Depois da plenitude, Deus faria o quê? Começaria a tirar. E aí, olha só, quando Deus começar a tirar essas escamas dos olhos do seu povo, todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Israel é a única nação do mundo que tem promessa de salvação. E essa salvação está atrelada ao final dos tempos. Como é que estuda Apocalipse e não estuda Israel, gente? Eu não entendo. Olha aqui. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, eles são, as boas novas, eles são inimigos por vossa causa. Porém, quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, porque as escolhas, os dons, a vocação de Deus são irrevogáveis. Mas eles odeiam a comunidade religiosa, ortodoxa, ultra-ortodoxa, Haredi, Hassidim, odeiam vocês, não tem problema. Quanto às boas novas, a Yeshua, podem ser meus inimigos, mas quanto à escolha de Deus como povo, são meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne, e são amados, por causa dos pais que compartilhamos. E você que não é judeu, através de Yeshua, tem os mesmos pais. Abraão é seu pai, Isaac é seu pai, Jacó é seu pai. Outro dia me falaram, Mateus, você tem algum livro aí sobre os pais da fé? Eu falei, tem vários, tem mesmo, mas tem algum que foi escrito assim, perto aí do século XVII, mais perto assim, né, da época que eles viveram? Eu falei, perto da época que eles viveram? Tem a Torá, que foi escrita pouco depois de Abraão. Não, Mateus, estou falando aí dos pais. Você sabe como é que é os pais da fé? Aquela turma lá da Alemanha, Suíça. Mas desde quando esses caras são pais de fé? Em algum lugar na Bíblia eles são chamados de pais de fé? Meu amigo, Paulo ensina que o pai da sua fé é Abraão. E por mais benéficos que tenham sido os atos desses homens aí no século XVI, os quais eu sou grato a Deus pela vida deles, não são pais de fé, são homens importantes que têm o seu valor, mas pai de fé, você me desculpa, mas pai da fé é Abraão e o lugar dele é inegociável. Porque as vocações de Deus são irrevogáveis. Agora sim você vai entender o Ezequiel 36. Olha aqui o que faz parte da restauração de Israel. Tomar-vos-ei de dentre as nações, vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, olha só, primeira parte, levar de volta para Israel. Segunda parte, lembra lá da circuncisão do coração? De Deuteronômio 30? Olha aqui. Então, ou seja, depois, aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei o coração novo, porei dentro de vocês o espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, darei um coração de carne. E aí vou pôr o meu espírito dentro de vocês, para que vocês possam andar nos meus estatutos e guardar os meus juízos para observá-los. É por isso que o movimento de batismo, que era uma tradição judaica, a imersão, banho ritual de purificação, é por isso que isso ressurgiu na época de Yeshua, antes de Yeshua assumir o seu ministério, com João e Yohanan. Porque Yohanan leu isso aqui em Ezequiel, e ele pensou o quê? Vou trazer essa profecia à realidade, eu vou começar a cumprir isso aqui. Não veio ainda de fato, mas eu vou começar a chamar à existência essas coisas. Vou conclamar o povo ao batismo. Não ao batismo lá do templo semanal, mas a um batismo simbólico, baseado no arrependimento e feito de forma única, como uma entrada no reino de Deus, nesse mover de arrependimento coletivo de Israel. Isso é o batismo. Tem gente que confunde o batismo hoje, mikvê, com a mikvê judaica semanal. Eu vou lá para purificar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro, a tradição do batismo nosso veio do ritual judaico, mas ele não é feito semanalmente.
Eu não tenho registro de nenhum discípulo, nenhum apóstolo que estava batizando. Toda semana batizava lá um. E já vem a ser eunuco de novo, batizei lá no caminho, já está ele aqui de novo para ser batizado. Não! Esse batismo de João, que é o mesmo batismo de Yeshua, ele é um batismo único, porque ele faz parte de um ritual de entrada no mover de arrependimento da parte de Deus, e ele chama à existência o cumprimento de Ezequiel 36. É por isso que muitas pessoas, depois que eram batizadas, temos um relato que elas eram o quê? Cheias do Espírito. Por isso, quem determinou isso foi Ezequiel, não foi nenhum apóstolo, nenhum padre, nenhum pastor. Acontecia muito isso, a pessoa era batizada, por quê? Porque chamava a existência Ezequiel 36. Ah, Mateus, mas isso não aconteceu ainda. Eu sei, mas há 2000 anos, o primo de Yeshua já começou o quê? A profeticamente chamar a existência essa profecia. E Yeshua o quê? Yeshua colaborou. Yeshua não falou, que bobagem, primo. Isso aí é só lá no futuro. Não. Yeshua tinha pecado? Responda você. Yeshua tinha pecado, pessoal? Então por que ele batizou? Para colaborar com o movimento de arrependimento coletivo em Israel, para ser solidário ao mover de Deus, profeticamente chamando a existência Ezequiel 36. Por isso, uma boa tradição. Eu deixo o melhor para o final. Querem lá os judeus, os primeiros discípulos de Yeshua, judeus, recebem os não-judeus, não eram judeus, mas começaram a receber o Espírito, eram batizados e recebiam o Espírito. Gente, receber o Espírito na tradição judaica é Deus fazer você de santuário. Isso é uma coisa assim, fantástica. E o pessoal que não era judia, que comia de tudo, que antes fazia tudo, começou a ser cheio do Espírito. Os apóstolos ficaram impressionados. E aí falaram, vamos correr e circuncidar esse povo, porque eles têm que viver como nós. E aí foi aquela polêmica, os fariseus que eram crentes em Yeshua, eram da carta que tinha que circuncidar, outros falavam que não tinha, aí Paulo é chamado no debate. E como é que Tiago resolve? Citando Yaakov, o irmão de Yeshua, citando Amós. Gente, não devemos perturbar os que dentre as nações se convertem a Deus. Mas vamos escrever para eles, né? Abster da idolatria e suas formas, da promiscuidade sexual e suas formas, da ingestão de sangue e suas formas, e do assassinato. Por quê? Porque Moisés está sendo pregado aí, desde os tempos antigos, em cada sábado nas sinagogas. E aí, antes de falar isso, ele cita o Amós. Olha aqui. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas, as suas falhas, levantando-o das ruínas. Tiago cita isso aqui antes de dar a decisão para os gentios. Para que Deus vai restaurar? Para que eles possuam o restante dos homens, que a palavra em hebraico, Edom e Adam, é a mesma, as consoantes são as mesmas. Então Tiago nos dá a tradução original. Para que o restante dos homens, para que o restante de Adão, dos homens, e todas as nações, Asher Nikra Shmi Aleichem, Asher Nikra Shmi Aleichem. O que é isso? É a mesma expressão usada em 2 Crônicas, capítulo 7. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Asher Nikra, o meu nome que é invocado sobre eles. A mesma expressão Amós usa em relação às nações que serão alcançadas através desse tabernáculo caído que vai ser restaurado. Eles também vão ser chamados o quê? Povo que se chama pelo meu nome. Você, meu amigo. Então, nos últimos dias, a restauração de Israel, tabernáculo caído de Davi, é uma alusão a Israel, meu amigo. É uma alusão à função sacerdotal de Israel. A função de Israel de atrair as nações a Deus novamente. Israel nasceu com essa missão, mas está caída.
Quando Deus restaurar o nosso povo, quando Deus trouxer o nosso povo de volta a Israel, quando Deus colocar no nosso povo um novo espírito, tirar o coração de pedra, colocar um de carne, e nos lavar com a água do seu ungido Yeshua, como nação, aí o nosso tabernáculo vai ser restaurado, e aí nós vamos alcançar novamente as nações para Deus, aí nós vamos pregar um evangelho nunca antes visto no mundo. É isso, escute, é essa salvação de Israel, é essa restauração de Israel que vai causar a igreja a entrar na sua plenitude. A igreja jamais pode ser plena sem Israel. Então, olha que interessante, depois eu vou falar isso. O jogo que Deus fez com as nações de Israel. Olha só. As nações são enxertadas em Israel, enquanto parte de Israel é endurecido. Olha só. Galhos tiveram que ser quebrados da oliveira para que você pudesse ser enxertado, não é? Deus endureceu uns para que você entrasse. Ótimo. Isso ocorreu para que Yeshua e o conhecimento de Deus e a sua palavra pudessem ser levados aos confins da terra. Por isso que o evangelho foi às nações. Não foi por causa do Rabino Akiva que as pessoas sabem quem é. Eu sempre dou esse exemplo, né? Você vai lá no Amazonas, lá na floresta amazônica, pega lá uma tribo indígena, você pergunta para o camarada lá, você sabe quem foi o Rabino Akiva? Não precisa ir longe não, né? Sai aqui na rua aqui e pergunta para uma pessoa que está passando. Quem foi Maimônides? Quem foi o Rambam? Quem foi Ramban Nachmanides? Não sei. Quem foi Ibn Ezra? Não sei. Quem foi Baruch Spinoza? Talvez não saibam, que é filósofo famoso. Quem foi, aí vai perguntando, quem foi Rabino Akiva? Nunca ouvi falar. Quem foi Rashi? Não tenho a mínima ideia. Isso aí é que para limpar a casa? Não. A pessoa não sabe. Agora vira para essa pessoa, vai lá no Amazonas, vai aqui na rua, pergunta, você sabe quem? Você já ouviu falar da batalha de Davi e Golias? Já. Você já ouviu falar do êxodo do povo judeu, dos hebreus lá do Egito? Já. Faraó oprimia eles lá, né? Já ouviu falar de Jesus? Sim, claro, é o meu Salvador. Então, quem foi que levou para as nações o conhecimento da Torá, ainda que distorcido, admito, mas quem levou o conhecimento, quem trouxe essa ética da cultura judaica para o mundo? Quem levou o monoteísmo para o mundo? Não foi Islã, não. Yeshua e a mensagem das boas novas foram os responsáveis por ter levado o conhecimento de Deus ao mundo. E é por isso que Israel foi endurecido, para que essa mensagem pudesse sair. Israel, parte dele saiu, você entrou. E agora? Mas a razão do enxerto é provocar, diga caná, ou quiná, ciúme. Então você entrou para provocar ciúme no galho que foi quebrado. Como é que você provoca ciúme? Foi Paulo que escreveu isso. Romanos 11:11. Como? Aqui eu vou explicar. Quando você não é judeu, você fez parte de Israel agora. Quando você ora, quando você intercede, quando você restaura suas raízes como filho de Abraão, através de Yeshua, você provoca Israel a entender as profecias e você causa uma reaproximação deles a Deus. O judeu tradicional, ele fica muito interessado. Quando ele vê igrejas de ditos cristãos, com símbolos judaicos, com bandeira de Israel, orando por Israel, cantando em hebraico, estudando a Torá, eles assistem ao nosso serviço aqui, eles não entendem, mas como que vocês conseguem ter tanta gente assim que não é judeu, tudo estuda, eles entendem tudo? Não entendem. E esse culto que vocês fazem, vocês cantam em hebraico, eles cantam também? Cantam. Ele fica assim, meu Deus. Eles pensam, né? Não são nem judeus. O que eles estão fazendo de posse disso tudo? Isso é ciúme. Aí me ouve aqui fazendo a convocação para Rosh Hashanah. Aí me ouve aqui fazendo a convocação para o jantar simbólico. Eles pensam, o que esse povo está fazendo com essas coisas que são nossas?
Isso é ciúme. Mas a igreja, nesses 2000 anos, tem provocado todo tipo de sentimento em Israel, menos ciúmes. Por isso é que chegou a hora da igreja começar a cumprir a sua missão para com Israel. E provocar o ciúme bíblico e profético, que os profetas e apóstolos atestaram que iria acontecer. Mas você só vai provocar esse ciúme quando você restaurar a raiz da sua fé. Enquanto você ficar achando que pai da fé está lá na Alemanha, no século XVI, você não vai restaurar, você não vai provocar ciúme em ninguém. Pelo contrário, você vai provocar aversão. Quando você começar a entender as profecias, eu também sou parte de Israel, eu sou um com vocês. Mas você é judeu? Não, eu não sou judeu. Eu fui alguém aproximado ao seu povo pelo Messias. Ué, como assim? Que Messias? Como assim? Olha aqui, porque Isaías capítulo 14 faz, ainda chamarei um povo e os aproximarei. Chamarei um povo que não era povo. Estrangeiros nos ajudarão nessa restauração, as profecias de Isaías. Aí ele começa a entender, puxa vida, não é que esse não judeu tem razão? E ver você com aquele amor pelas tradições, pelas festas, você celebra o Pessah, você celebra Shavuot, você celebra Sukkot, você Hanukkah, você honra o Shabat. Isso é ciúme. E aí você vai causar Israel para interessar, porque antes de reconhecerem Yeshua, eles têm que se reaproximarem a Deus. Esse é o caminho. O judeu tem que se interessar, aproximar a Deus, e em Deus ele vai ver Yeshua. Olha aqui. Esta reaproximação trará o cumprimento de profecias como Zacarias 12. Depois que o judeu tiver interesse em reaproximar a Deus, por sua causa, olha o que vai acontecer. E sobre a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e súplica. Olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão por ele, como quem planteia por um unigênito. Eu coloquei aqui a tradução do hebraico, tá? Porque na sua Bíblia está, chorarão por ele, clamarão. Não, no hebraico é, verbitu elai, e olharão para mim, a quem traspassaram, chorarão por ele, como quem chora por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Quando Israel se reaproxima de Deus, por causa do ciúme que você provocou, Deus vai derramar esse espírito de graça e súplica coletivamente sobre Israel. Aí, meu amiguinho, você vai escutar o barulhinho. Plim! O que é esse barulho? É a ficha caindo. Plim! Oi, vavoi! Era ele mesmo. Tínhamos ele como aflito, como leproso, como impuro, como traidor. E ele era o Messias. Não vimos através do clipar, da casca que Roma colocou sobre ele. A gente não conseguiu ver. Ele estava lá dentro o tempo todo. Mas as vestes romanas, a tradição romana, o antissemitismo cristão, impediu que víssemos através dessa casca horrível da história cristã. Mas era ele o tempo todo lá dentro. E aí vai ter esse choro, esse arrependimento, esse pranto. E aí vai ter o novo espírito. E aí o tabernáculo é restaurado. Pum. Você imagina? 3 milhões de Rabino Shulam viajando o mundo inteiro. 3 milhões de Rabino Marcelo, de Rabino Mateus, de judeus cheios do Espírito, viajando o mundo inteiro. Levando a palavra de Yeshua e levando a Torá. Porque isso é profético. Subirão para aprender a lei de Deus, Isaías 2:2. É profético. Vão pegar no tzitzit e vão falar, ensina-nos isso aí, porque nós temos visto que Deus é com você. Ensina-nos esse caminho. Nós vamos com você porque vemos que Deus é com você.
Volta aqui e pega no tzitzit. Então o judeu, para servir de exemplo, de ensino para a igreja, não pode ser o quê? Um judeu assimilado. Ele tem que estar usando o quê? Ele tem que ter tzitzit. Judeu cristão, judeu batista, judeu sei lá o quê, não usa tzitzit. Então tem que ter identidade judaica, tem que ter identidade restaurada. Judeu não deixa de ser judeu por acreditar que um outro judeu é o filho de Deus. Com uma revelação profética a nível nacional, Israel reconhecerá o Messias. Os judeus então levarão as boas novas às nações, aprimorando, aí que está. Mateus, e esses 2000 anos de história da igreja? Você está falando que não valeu nada, que nem existe igreja? Não, existe sim, e é esse povo que vai provocar o Israel aos ciúmes. Mas, quando Israel for restaurado, eles vão aprimorar a igreja de uma forma nunca antes vista, pessoal. Olha aqui, ó, eles vão aprimorar, eles vão corrigir, eles vão edificar, e ele vai cumprir, o judeu vai cumprir o seu papel de agregar as nações novamente a Deus, ensinando-as as leis, e apregoando a sua participação nas alianças, é claro que incluindo a Torá, a aliança da Torá foi feita também com as nações. Nesses dias, profecias como Isaías 2, Zacarias 8, se cumprirão. Parênteses, na verdade, já vemos em nossos dias o prelúdio desses dias vindouros, é ou não é, pessoal? Você está aqui, é um cumprimento profético, já é o início. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Eterno dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim no tzitzit do judeu e lhe dirão, iremos com você, porque temos ouvido que Deus está com você. E olha onde eles estarão. Olha onde eles estarão. Você pode ler? Então que eles vão para Jerusalém para buscar a Deus, para aprender a lei. Isaías 2 fala isso. Eles vão subir para aprender a lei. Não vai ser para marchar na rua, não vai ser para comprar bugiganga, não vai ser para fazer conferência de louvor, vai ser para aprender a Torá, meu amigo. Nada contra essas coisas, você pode marchar, você pode passear, você pode comprar. Israel precisa do seu dólar, viu? Continua gastando lá. Pode fazer conferências são boas, são proféticas também. Conferência de louvor, conferência de estudo é lindo. E não sou contra essas coisas, viu? Senão você vai achar aqui que essas coisas são boas, mas eu aguardo o que está por vir. Isso é sombra, é imagem, aponta para o real. Aponta para aquilo que está por vir, que é muito maior. É as nações aprendendo a Torá. E aí, antes do retorno do rei, Israel ajuntará as nações novamente ao Eterno. Mateus, Jesus pode voltar no dia 23 de setembro? Pode. Se em 7 dias reconstruírem o templo, Deus ajuntar todos os 13 milhões de judeus de volta em Israel, dar a eles um novo espírito, eles alcançarem as nações, pregarem o evangelho a todas as nações em 7 dias? Pode. Pode. Se tudo isso acontecer em 7 dias, pode. Desculpa, esqueci das 2 testemunhas, né? Tem que vir as 2 testemunhas, tem que pregar lá, morrer e ressuscitar. Mas às vezes pode. Conclusão, para terminar. Na primeira vinda do Messias, as nações são enxertadas, enquanto alguns galhos de Israel são o quê, pessoal? Para quê? Para provocar Israel ao ciúme e fomentar o retorno de Israel a Deus através da restauração das raízes da fé. Então, o gentio que foi enxertado restaura suas raízes, provoca o ciúme em Israel, Israel se aproxima a Deus, recebe o Espírito de graça, recebe o Messias, restaura o tabernáculo de Davi, sai às nações, apregou o evangelho, prepara o caminho para o rei, aí sim, Yeshua vai chegar em Jerusalém e vai ter gente lá que vai dizer o quê? Vai ter judeu lá dizendo o quê? Baruch haba b'Shem Adonai, aí ele pode voltar. Porque se não tiver judeu em Jerusalém que diga, bem-vindo és tu que vem em nome do Senhor, ele não volta. Sem Israel, os não-judeus feitos filhos de Abraão não alcançam a sua plenitude de fé.
Ou seja, a igreja precisa de um Israel remido para alcançar a sua plenitude como parte do povo de Deus. Israel, agora remido pelo Messias, resgatará as nações a Deus, apregoando Yeshua e ensinando a Torá aos galhos já enxertados. Você. Isso despertará agora. Mateus, e as tribulações, Mateus? E as perseguições, Mateus? Está aqui, ó. Você acha que eu esqueci delas? Quando isso acontecer, quando esse Israel começar a influenciar o mundo, esse Israel remido, isso vai despertar ódio, pessoal. O pessoal, quando o judeu, milhares e milhões, começarem a viajar o mundo ensinando os princípios éticos de Deus, essa turma aí que você conhece, essa turma vai entrar, mas num ódio que você não imagina, e vai querer te matar, e vai te perseguir, porque não são contra os seus valores apenas, são contra o seu Deus. Quem é contra a Torá é contra Deus. Quem é contra Israel é contra o Deus de Israel. E isso vai suscitar um ódio nunca visto contra o povo de Deus. Os naturais e os enxertados. Isso despertará um ódio e perseguição nunca antes vistos. Mas também essa perseguição elevará o povo de Deus a níveis nunca antes vistos, preparando o cenário para o retorno do rei. Aí Yeshua volta para resgatar Israel. Isso é o que eu creio. Aí é o cenário para ele voltar. Aí é a época. Porque os ramos brotando, os ramos verdes da figueira, é uma alusão ao quê? A esse cumprimento de alcance, de encher o Israel do Espírito de Deus com Yeshua. Então, quando você olhar para a figueira e ver essas coisas acontecendo, quando você começa a ver aí milhões e milhões de judeus viajando o mundo todo ensinando a Torá para igrejas, aí você sabe o quê? Opa, agora já está próximo. Vai ter perseguição? Vai. Ah, Mateus, mas eu aprendi que Jesus ia arrebatar a igreja, a gente ia ficar no céu, e o Israel ia ficar aqui. Eu falei, meu amigo, Yeshua, através do seu sangue, te enxerta em Israel, não é isso? Não te aproxima a Israel, Efésios 2, Romanos 11, e agora ele vem e te arranca de novo, e deixa a raiz aqui, ou você sobe de novo, ele te enxerta e te arranca, é isso mesmo? Que teologia é essa, meu amigo? Jesus te enxerta e depois te arranca para te levar para o céu. No momento que o mundo mais precisa da igreja, a igreja não vai estar aqui. Faz sentido isso? Faz. Faz sentido um discurso de Mateus 24, Lucas 21, se você não fosse ver essas coisas? Mas Yeshua mesmo alerta, fique tranquilo, nenhum fio da sua cabeça vai cair, Ele vai te preservar, vai ser igual nos dias do Êxodo, o chumbo comendo solto lá nos egípcios, mas o bairro dos hebreus o quê? Tinha até luz, quando veio as trevas lá tinha até luz. Vai ser assim também. O mundo vai afundando, mas Deus vai aprimorando a sua igreja com Israel. E no momento certo, onde você realmente estiver precisando de uma intervenção divina, o rei volta. Então, para concluir, olha aqui. Então, não olhe para os céus, olhe para Israel. Restauração já. Em nome de Yeshua. Amém.